Eu estava ansioso para chegar logo esse dia e ter mais esse bate-papo aqui com vocês. E por falar em ansiedade, no nosso vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre os impactos que a pandemia da Covid-19 e o isolamento social têm influenciado no descontrole dos nossos pensamentos, causando sentimentos de ansiedade, medo e pânico. Nesse vídeo também, nós vamos estar falando sobre algumas técnicas para aumentar o controle desses sentimentos e também para estar lidando com essas situações. Mas antes, já se inscreva no meu canal, aperta o sininho aqui embaixo para você se inscrever, curta esse vídeo, comente situações que você tem passado, comente novos temas que você gostaria de ouvir aqui nesse canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que estão precisando desse conteúdo. Quando nós somos crianças, o ideal seria nós termos a consciência de que nem todas as coisas estão sob nosso controle. Ou seja, nem todas as coisas dependem dos nossos esforços para acontecer. Construir essa percepção e essa consciência varia entre termos a confiança de que podemos controlar todas as situações das nossas vidas, até a profunda incerteza sobre nós mesmos e a nossa capacidade de lidarmos com os eventos futuros. Isso tem a ver com a nossa capacidade hoje de enxergarmos uma situação e poder resolver um problema ou não. Nessa época de pandemia ou de isolamento social, as situações são apresentadas para nós como algo que nós não estávamos prevendo, ou seja, um imprevisto. E muitas pessoas que nutrem as crenças de incapacidade e não conseguem lidar com situações novas, estão experimentando uma sensação de falta de controle generalizada. Essa falta de controle interno aumenta a possibilidade de nós termos pensamentos intrusivos, que também são conhecidos como pensamentos automáticos que surgem da nossa mente de que nós estamos prestes a enfrentar algo muito ruim, trazendo desconforto e angústia em todos os eventos que estão acontecendo e ao futuro. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre os sentimentos de ansiedade, de medo e pânico, e algumas estratégias para lidar com eles. Sendo possível, utilizar essas informações para diversas crises de ansiedade, medo e pânico que possamos ter ao longo das nossas vidas. Primeiramente, nós vamos entender que a ansiedade é um estado de humor negativo caracterizado por sintomas corporais e tensões físicas e apreensão em relação ao futuro. Nos seres humanos, ela traz um conjunto de comportamentos como inquietude, preocupação ou tensão por algo que pode acontecer. O medo é a reação imediata ao perigo. E tanto o medo quanto a ansiedade são benéficos, por nos protegerem e, juntamente com outros sentidos subjetivos de terror, nos motiva a escapar e fugir ou, se for preciso, atacar e lutar. Essa reação de emergência é chamada de fuga ou de luta. O pânico é uma forte resposta de medo, que inicialmente ocorre um estresse enorme ou talvez como resultado de uma situação perigosa no ambiente, ou seja, um alarme verdadeiro. Essa resposta associa-se com uma série de avisos internos e externos. Esses avisos causam uma resposta de medo a uma suposição de perigo, mesmo que não haja perigo presente. Nesses dias de incertezas políticas, econômicas e de saúde, é muito comum que sintamos ansiedade, medo e pânico, justamente por todas essas informações nos representarem um possível perigo iminente, que pode ocorrer a qualquer momento. Os nossos pensamentos interpretam isso como algo muito ruim que ameaça a nossa sobrevivência. Então, ver notícias na TV, nas redes sociais, conversas com pessoas a respeito do contágio, a respeito do aumento de casos, causa em nós um sentimento muito ruim de impotência e de que algo muito ruim está cada vez mais perto de nós.
E dependendo da intensidade do sentimento de ansiedade, é muito difícil fazer um julgamento do quanto essa ameaça pode acontecer conosco, pois ocorre um aumento dos pensamentos generalistas catastróficos. E não conseguimos questionar nossos pensamentos para mudarmos o curso deles, ou pensarmos de outra maneira. Por isso, quero dividir com vocês algumas técnicas de extrema importância para o controle da ansiedade, do medo e do pânico nesses tempos de pandemia. Primeiro, diversifique as fontes de informação que você alimenta em seu cérebro. Nosso cérebro tem um alto poder de assimilação e absorção das informações vindas do ambiente. Essas informações, elas são levadas até o nosso cérebro pelos 5 sentidos, que são o olfato, a audição, a gustação, o tato e principalmente a visão. Pessoas que estão em um nível maior de ansiedade, têm mais episódios de medo e têm um aumento significativo de crises de pânico, têm em seu sistema de alerta uma capacidade maior de absorver situações catastróficas, pois o cérebro entende que precisa estar atento se algo de ruim acontecer. Você pode perceber que as notícias ruins e potencializadas, elas não são transmitidas de forma leve. Geralmente sempre tem um fundo musical mais tendencioso, os jornalistas estão com uma expressão mais séria, com um tom de voz mais tenso, justamente porque o cérebro ansioso, ele tende a se concentrar mais nessas informações, ativando o nosso sistema de alerta, nos avisando que algo de ruim está para acontecer e que temos que dobrar o nosso cuidado, percebendo muito mais o som das palavras e a riqueza de detalhes para não ser pego de surpresa e estar por dentro de todas as informações. Por isso, nós somos muito mais atentos a notícias ruins. Quando diversificamos as informações que nós ouvimos e que nós assistimos, nós aumentamos as chances de mandar para o nosso cérebro informações mais diversas que aumentam as sensações de prazer, que podem dar uma diversidade de pensamentos em maior escala, ao invés de apenas informações tensas. Segundo, realize tarefas que não estão ligadas a uma rotina comum e tente quebrar paradigmas. Em tempos de tensão, ansiedade e medo como esse que nós estamos vivendo, é comum que a rotina nos faça ter um tipo de memória de que nós não vamos conseguir mudar aquela situação que nós estamos vivendo naquele momento ou naquela época. Ou seja, o nosso cérebro, ele se comporta como se ele estivesse encurralado e sem condições de mudar aquela situação. Por isso que fazer coisas diferentes nos dão aquela sensação de alívio, porque é como se nós estivéssemos dando novas situações às situações que nós estamos vivendo. Por exemplo, em tempos de pandemia, se nós continuarmos sempre assistindo os mesmos telejornais, falando sempre com as mesmas pessoas, dos mesmos assuntos, nós vamos começar a ter aquela sensação de que nós não estamos saindo daquela situação. E isso causa em nós esse sentimento de abafamento, de não ter solução para aquilo que nós estamos vivendo. Então, ao fazermos coisas diferentes, como arrumarmos um guarda-roupa, organizarmos uma casa, fazermos atividades que nós não estamos acostumados a fazer sempre, que há muito tempo nós não fazíamos, como conversar com pessoas que há tempos não falávamos, claro que atualmente virtualmente, né, ou mantendo o distanciamento, nos causa aquela sensação de alívio, de que nós estamos fazendo coisas que são novas. 3. Ouvir músicas que nos trazem prazer. Muitos estudos científicos nos mostram que a música ela tem a capacidade de ativar nossas memórias afetivas, tanto de sofrimento quanto de prazer. E isso é tão verídico que poucas são as informações midiáticas, as propagandas que nós vemos, que não utilizam a música para fixar em nossas memórias a informação que eles querem passar. Com isso,
a música tem grande participação aí nas nossas emoções. Então, ouvirmos músicas que nos trazem prazer é uma grande ferramenta para organizar os nossos pensamentos, nossas emoções e nossos comportamentos. Por exemplo, comece a ouvir músicas que você goste, músicas que te dão prazer, e comece a se concentrar no significado daquela música para você. E você vai começar a perceber que aquele prazer que a música traz vai começar a reduzir os sentimentos de angústia. 4. O controle da respiração. Como nós já dissemos no início desse vídeo, tanto a ansiedade, quanto o pânico, quanto o medo trazem respostas físicas e orgânicas ao nosso corpo. O controle da respiração diminui a frequência cardíaca, a agitação motora e todos aqueles sintomas físicos que estão contidos na ansiedade, no pânico e no medo. E caso você esteja em uma situação de descontrole emocional, tanto de ansiedade, quanto de medo, quanto de pânico, pratique a respiração como uma forma de hábito durante o dia. E você vai ver que vai te trazer grandes e bons resultados. Nesse controle da respiração, perceba como que o ar entra e sai do seu organismo. Ele entra pelo nariz e ele sai pela boca. Como psicólogo, eu sempre oriento os meus pacientes a prestarem atenção nos sinais do seu corpo em relação à ansiedade. Porque, como nós já dissemos, a ansiedade ela tem reações orgânicas e reações físicas, tanto a ansiedade, quanto o medo e quanto o pânico. E a respiração ela está intimamente ligada porque a frequência dessa respiração, a intensidade dessa respiração, ela está relacionada com as nossas emoções. Por exemplo, tanto em situações de ansiedade, de medo e de pânico, é possível perceber que a respiração fica muito mais intensa, nós ficamos muito mais ofegantes e o nosso corpo começa a ter reações muito mais rápidas. Portanto, controlar a respiração é uma ferramenta muito importante para que possamos controlar também esses sintomas do descontrole emocional, que traz a ansiedade, o pânico e o medo. Veja um exemplo eficaz de respiração que pode ser praticado em qualquer momento do seu dia a dia. Por exemplo, nós nos colocamos sentados de forma ereta, ok? Vou fazer uma vez com vocês para vocês verem. Nós puxamos o ar pelo nariz e nós soltamos bem devagar pela boca. Eu vou fazer uma vez para vocês verem, mas para ficar mais claro aqui no vídeo, eu vou puxar o ar pelo nariz e eu vou soltar pela boca em som de S, para vocês perceberem a quantidade que nós podemos estar soltando do ar que nós respiramos, certo? Claro que cada pessoa vai ter a sua forma de respirar. Não se esquecendo que dentro desse exercício de respiração, nós temos que perceber a entrada desse ar e a saída desse ar, ou seja, nos concentrarmos nisso. Então eu vou fazer uma vez para vocês. Podemos fazer assim. Mais uma vez. E assim você pode fazer por várias vezes, certo? Claro que você não precisa fazer esse som de S, eu só fiz ele aqui para que você veja, para que você ouça e veja também a saída de ar, certo? Cada pessoa vai fazer no seu ritmo. Para esse exercício, em relação à ansiedade, não tem importância a quantidade de ar que você inspira e que você solta. A importância mesmo é que você faça esse controle da respiração
para que a respiração não ocorra de forma autônoma, e sim de uma forma controlada. E a partir daí, a partir do controle da respiração, a sua agitação, o seu organismo, ele vai também começar a entrar de forma cadenciada com a sua respiração. Em alguns casos pode até haver alguma queda de pressão, algo do tipo. Então, se você puder fazer sentado, se você puder fazer num lugar em que você possa relaxar, melhor para você. Mas também não é necessário que você esteja em um lugar isolado, num lugar separado, num lugar que seja só você para praticar esse exercício. Você pode praticar ele em qualquer lugar, desde que você esteja fazendo esse controle, certo? Você vai perceber que muitas vezes pessoas que têm crises de ansiedade, predisposição a sintomas de pânico e um medo excessivo, têm esse descontrole da respiração, e fazendo esse controle você pode ter significativos resultados. Então, em uma fila de banco em pé, até mesmo conversando com uma pessoa, em um lugar que esteja com várias pessoas, você puxando o ar pelo nariz e soltando bem devagarzinho pela boca, já vai reduzir bastante aqueles sintomas físicos da ansiedade. Essas são algumas técnicas que nós reservamos para conversarmos nesse vídeo para o controle da ansiedade, do medo e do pânico, certo? E por consequência, também estarão controlando nossos pensamentos. Mas não é o suficiente. Não é porque estamos falando nesse vídeo que você vai deixar de cuidar da sua saúde mental, que aliás, nós temos que cuidar da nossa saúde mental da mesma forma que nós também cuidamos do nosso corpo. Então, fazer a sua consulta com um psicólogo, ser consultado por um médico psiquiatra, fazer uso da medicação se for necessário, é extremamente importante também para o controle da sua ansiedade, dos seus sintomas de medo e dos seus sintomas de pânico, principalmente nessa época de pandemia e de isolamento social. Cuidar da mente, se autoconhecer, procurar situações que nos deixem em paz, que distraiam a nossa mente, é extremamente importante nesse período de pandemia que nós estamos vivendo e de isolamento social. Então cuide de você, não se deixe de lado, pois suas decisões são extremamente importantes para uma vida saudável. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por me acompanhar até aqui e tchau!